Olá, tudo bom? Hoje vamos continuar falando de como ser um homem de Deus, de quais são as características que definem, que tracejam o perfil daquele que de fato é alguém intrínseca e dinamicamente conectado com Deus, a seu serviço, sendo seu porta-voz, sendo seu representante, sendo a sua referência neste mundo. Nós já falamos que o homem de Deus é aquele que tem conexão com Deus, está conectado com Deus. Lembrando também que estamos falando a partir da figura de Eliseu. Ele é a nossa referência histórica e revelacional do homem que assambarca, agrega essas características de um homem de Deus. E o texto que nós estamos lendo encontra-se no segundo livro dos Reis, o capítulo 6. Então, entendendo isso, nós queremos estabelecer uma segunda característica que define esse homem, que caracteriza este homem de Deus, que é uma percepção do mundo espiritual, de sua conexão e interação em nosso mundo, e que é motivado a partir de uma vida e um compromisso de oração. Note isso. Versículo 15, 2 Reis, capítulo 6. Tendo se levantado muito cedo, o moço do homem de Deus, e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então, o seu moço lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. O homem de Deus é aquele que entende e experimenta e vivencia a realidade inegável, insofismável do mundo espiritual. Ele sabe que o fato de não perceber do ponto de vista da sua visão física, de não estar no nível e no ajuste da percepção visual, não exclui a realidade impostergável e efetivamente real do mundo espiritual, dos anjos que ministra aos que vão herdar a salvação, como diz o autor de Hebreus, das intervenções históricas do Senhor, deste mundo supra-perceptível que está aí, que é real, como eu já disse, que é significativo e que faz profundas interações e conexões no nosso mundo. Note que o problema do moço de Eliseu não era filosófico, não era de ordem da realidade empírica, mas era efetivamente de fé espiritual e de ter a sua visão treinada
para olhar e perceber que toda esta realidade e todo esse protagonismo do mundo espiritual. Notem que ele se assombrou quando ele viu aquela multidão de homens cercando a casa, ele olhando apenas do ponto de vista humano, porque viver uma vida carnal também é viver uma vida olhando apenas do ponto de vista e da perspectiva humana. Lembre-se que Jesus repreende Pedro, quando Pedro tenta dissuadir o Senhor de cumprir sua missão, em outras palavras, de não sofrer. E Jesus diz: você está repreendido, Satanás. E por que Pedro disse que naquele momento, por que Jesus disse que naquele momento Pedro estava sendo um com os propósitos satânicos? Simples, porque ele estava olhando tudo do ponto de vista humano. E Jesus reafirma isso quando ele diz: porque você só está percebendo as questões humanas, a questão do homem, você está olhando com o olhar humano apenas. E nesse sentido você está se afastando do meu projeto. Muitas vezes nós podemos nos afastar da vocação de Deus, dos planos de Deus para as nossas vidas, simplesmente por estarmos desconectados desta estrutura real do mundo espiritual. Lembrem-se que no epílogo da carta aos Efésios, Paulo vai tratar da batalha espiritual. Ele vai dizer: quanto ao mais, irmãos, olha, nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Olha, revistam-se do Senhor e na força do seu poder, revistam-se de toda a armadura de Deus. E ele vai falando de todas aquelas armas espirituais que são necessárias para esta batalha. Ele vai falar de principados, de potestades, ele vai falar do maligno e das suas armadilhas, dos seus joguetes, da sua forma de enredar, dos seus estratagemas, e que nós temos que estar atentos e compreendendo a realidade absolutamente inafastável deste mundo espiritual. Aqui o moço não percebeu que Eliseu estava protegido, que estavam ali os anjos preparados para o confronto e a batalha. Aquele homem não conseguia olhar. E qual era o maior problema? Era exatamente de exercer os meios de graça, especificamente a oração. Notem que primeira coisa importante Eliseu pede para que ele tratasse daquele medo. Ele fala: el tirá, ou seja, não temas. Agora lá na frente ele vai dizer, olha a atitude de Eliseu. O que é que Eliseu faz? Olha o que ele diz, a atitude dele. Vai pelel, ou seja, orou. E orou Eliseu diante daquela situação de absoluto desespero daquele jovem, de inabilidade espiritual para enxergar a realidade como ela de fato era. Ele orou, ele não ficou criticando, desdenhando ou coisa que o valha. Ele intercedeu e orou pelo jovem. E qual era a petição de Eliseu? Está aqui escrito de modo muito claro: na et enaiv, ou seja, que ele veja. Ou seja, qual era a ideia? Ver. Que ele pudesse ver. Na verdade, aqui é a resposta de Deus. Deus permite que aquele jovem, de fato, veja. Que ele enxergue. Que ele enxergasse aquela realidade. O homem de Deus é aquele que está habilitado para enxergar o mundo espiritual. E não apenas isso, que exerce os meios de graça, no sentido de estar com essa expertise espiritual dinamicamente
presente e ativa para cumprir os projetos e o propósito de Deus para a sua vida. Que Deus lhe abençoe profundamente e que você comece a enxergar o mundo espiritual que está aí presente para a glória de Deus e a sua missão como discípulo de Jesus e membro dessa comunidade espiritual para a glória dele. Amém. Deus assim faça na sua vida. Glória a Deus.